Bem-vindos ao nosso primeiro webinar da CIGAM. Hoje, dia 6 de abril, previsto para as 19 horas, já estamos com 2 minutinhos de atraso, né? Mas vamos tentar manter a nossa pontualidade. Eu sou Cristina Schnorenberger, faço parte da equipe de marketing da CIGAM Software de Gestão. Eu fico em Novo Hamburgo, onde é a nossa sede, no Rio Grande do Sul, e a nossa atuação hoje ela é em todo o território nacional. Então, mesmo falando aqui do Sul, temos clientes e parceiros aí em todos os estados. Então, sejam todos bem-vindos. E eu queria começar agradecendo, né, a participação dos nossos convidados, nossos parceiros de negócio. Hoje nós temos aqui a Carla Tomás, consultora de varejo e franquias da Sou Mais Varejo, e temos o Eduardo Pandolfo, que é especialista em estratégia e inovação, da Vital Consultoria, ambos parceiros nossos aí de longa data, com bastante experiência de gestão e negócios, né? E hoje nós viemos falar de um assunto um tanto quanto delicado para o nosso cenário, né? O tema da nossa conversa hoje é: seu negócio precisa avançar em tempos de Covid-19. E quando eu falo de cenário delicado é porque realmente a gente está passando por um momento não visto, pelo menos não nos últimos 30 anos, né? Nós iniciamos 2020 com uma expectativa muito boa de uma retomada da economia. Nossas empresas fizeram seus planejamentos, seus planos de ação mais audaciosos para essa retomada, e a gente foi pego aí de surpresa por essa pandemia e que trouxe num primeiro momento uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, e aí, ali, nos próximos dias, a gente já viu que a complicação foi muito maior, chegando também nos nossos negócios, né? Fazendo com isso com que os nossos líderes tenham que tomar decisões muito rápidas, decisões assertivas dentro de um cenário totalmente incerto, né? Tudo que se toma de decisão hoje, amanhã pode não ter mais nenhuma validade, né? As surpresas estão surgindo a cada momento. Infelizmente, a pandemia realmente ela tem mostrado números muito, muito tristes, né? E a ideia, então, que a gente gostaria hoje de trazer dentro desse cenário, trazer um pouco da experiência de vocês, para que a gente possa buscar, dentro do que a gente está vivenciando, um pouco de opções que possam nos ajudar a passar por esse tempo, né? A gente quer focar em 3 grandes assuntos aqui, falando um pouquinho da necessidade que a gente tem, tanto quanto pessoa, quanto negócio, de se reinventar, da forma como a gente precisa gerir de forma efetiva os nossos negócios, principalmente na questão da gestão financeira, para que a gente possa passar pelos próximos 4, 5 meses aí de forma o mais saudável possível, né? E por fim, a forma como a gente vai se comunicar com o nosso cliente, com o nosso parceiro, com o nosso ecossistema, né? Quando a gente tem uma situação como essa, é preciso ter muito cuidado na hora de falar, na hora de comunicar, para que a gente consiga, de fato, passar a nossa mensagem, né? Bem, então, dito isso, eu queria, em primeiro lugar, convidar todos que estão participando da nossa webinar, que podem participar fazendo perguntas através do nosso chat. Dentro do possível, eu vou receber todos aqui e vou colocando as perguntas durante a conversa. Então, aquilo que for possível a gente já vai responder aqui, e o que não for possível depois, quando a gente fizer o fechamento, passar o link, a gente pode passar um resumo com aquilo que a gente não conseguiu responder, né? Bem, então, dito isso,
queria começar pedindo para o Pandolfo falar um pouquinho sobre a experiência dele e já, na sequência, responder a nossa primeira pergunta, que também vai ser respondida pela Carla na sequência. E essa primeira pergunta é a seguinte: o que inicialmente é importante termos em mente como empresários ou como funcionários nesse momento de pandemia na saúde e com a chegada de uma possível recessão econômica mundial? A gente fala aqui de possível, mas ela está acontecendo, né? Então é algo que a gente precisa logo tomar decisões rápidas, né? Então, Pandolfo, queria que tu começasse conversando com a gente. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite, Carla. Bem empolgado aí com esse novo webinário. E vamos lá, então. Olha só. Uma das minhas profissões é uma profissão que surgiu há apenas 60 anos, né? E que há 30 anos eu trabalho com ela, que é administrador de empresas. Então eu começo falando isso para vocês, para a gente entender o quanto pouco tempo existe oficialmente a profissão de administrar negócios, né, seja negócios da saúde, ou seja negócios que não são da saúde, né, como ciência realmente, como uma metodologia, como ferramentas de trabalho para se tocar, para se conduzir as coisas. Então o momento é bem complexo, como a Cristina comentou, né, e a gente está aí com poucos anos, né, de metodologias e história aí para trabalhar com as soluções dessas situações mais complexas aí. A questão do que ter em mente, então, né, que você sugere ali como um assunto inicial, né, eu vejo duas coisas, assim, dentro desse contexto, né. Primeiro, ter em mente que é necessário fazer uma leitura mais profunda, assim, do momento, né. E o outro ponto que eu acho que tem que ter em mente é que a comunicação precisa estar quase que em primeiro lugar nesse contexto aí que a gente está vivendo. Por que a gente poderia pensar em fazer uma leitura do momento, né, como algo importante, né, para que se consiga realmente dar os próximos passos, né, criar estratégias e soluções para que se movimente e se saia dessa situação, que é passageira, né, é uma crise, né. No meu caso, já passei por várias outras, né, começando pela década de 80, né, então ela vai passar. Então ter em mente um cenário, assim, que pode ser um cenário que todo mundo já está ouvindo, que é um cenário mais simples, né, que seria o governo, né, e todos os empresários e os órgãos ligados aos negócios e estão nos mostrando que é preciso que se rapidamente se bloqueie, né, e se restrinja o avanço da contaminação, tá? Um ponto. E outro ponto é que é preciso que se gere capital de giro, né, que se gere receita para que as empresas consigam manter os empregos, né, continuar, inclusive, arrecadando impostos, né. Então, de maneira geral, assim, o contexto que se vive, né, é este, né. Um vírus que chegou de maneira avassaladora, né. Concordo com a Cristina que a gente vai entrar numa recessão, né, porque nós temos projetado um PIB aí de -1 ou a -3, né, é uma recessão, na minha opinião, né, é ter esse contexto um pouco mais profundo. E como é que seria esse contexto um pouco mais profundo, né, que eu queria conversar um pouco com vocês, né. Primeiro que nesses momentos de crise, nesses momentos mais complexos, né, existe vamos dizer, um fino fio que separa o medo das pessoas com o pânico. No momento em que vai se analisar um contexto, é preciso ter um pouco de tranquilidade e serenidade.
Mas o ambiente nos remete a um pouco de medo e até para alguns pânico. Ou seja, o medo, apesar de ter medo, tu avança, né? Tu consegue ver realmente um pouco do que vai acontecer com a reação que tu tomar, né? Já o pânico é diferente, né? Você percebe que está numa situação difícil, não consegue encontrar uma saída e, principalmente, não sabe o impacto que terá a tua decisão naquele momento. Então, tu está num estado de pânico. Então, essa leitura do mercado, essa leitura da situação que está hoje, ela é difícil porque é uma situação que pode estar nos confundindo um pouco a mente, né? De uma forma também um pouco mais profunda, eu diria que a gente precisa lembrar que o mundo não vinha numa crise, né? A gente vinha aí com um PIB estimado de 3% a nível mundial, o Brasil estimando em 1,7, 1,8 PIB para 2020, a gente vinha, né, se esforçando, né, lutando, mas não vínhamos numa crise. Então, é preciso entender que agora a gente entrou numa crise. E que também a gente estava vindo de uma revolução, né, da famosa Revolução 4.0, né, da quarta Revolução Industrial, né, a quarta Revolução dos Negócios, né, que estavam nos fazendo já há mais de 5 anos ter algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos, né, que hoje na crise pode fazer falta se a gente não conseguiu fazer o tema de casa. Então, nesse contexto um pouco mais profundo, né, eu penso que as empresas, né, que tiveram a preocupação de entender que o mundo estava mudando, que uma revolução chegou na nossa porta, que não foi o Covid, né, que foi a revolução, a quarta revolução, né, perceberam que elas precisavam mudar a maneira de trabalhar, perceberam que a forma colaborativa seria muito mais tranquilo de avançar, se entenderam fazer uma leitura de que o consumidor estava querendo outros tipos de serviço, outros tipos de relacionamento, né? Entender que as pessoas precisavam ter um nível hierárquico um pouco mais horizontal e menos vertical, que era preciso discutir com várias pessoas para chegar, assim, a uma decisão, né? E que o mundo digital e o mundo físico estavam já se misturando, né? Se as pessoas não perceberam isso ao longo dos últimos anos, eu acredito e vejo pelos meus clientes que eles têm mais dificuldades de passar por essa crise. E talvez estejam mais para o lado do pânico do que para o lado do medo, né? Então, esse é um ponto, assim, de uma leitura que eu faço do momento atual, né? Que é, além do nosso coronavírus, né, a gente já vinha num momento bom, vamos dizer assim, né? Não de crise, e já com uma revolução à nossa porta pedindo mudanças do nosso comportamento, nossa forma de atuar. E outro ponto da comunicação, né, que eu vejo assim como o que a gente precisaria ter em mente nesse momento, né, é o fato de que mostrar para os clientes, mostrar para os funcionários, mostrar para os fornecedores, mostrar para as entidades, né, mostrar para a concorrência, mostrar para os parceiros, né, o que a gente está pensando e mostrar para eles também, né, dialogar com eles, se comunicar com eles, para entender o impacto que a crise está causando neles, para ver se eles continuarão ou não conosco, o que eles podem fazer para melhorar a situação deles e nossa. Então, essa comunicação não é diária com esses stakeholders, com essas pessoas interessadas nos resultados dos nossos negócios, né, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, tenha em mente que, como eu falei antes, né, sobre o que veio do passado, e ter em mente que a comunicação entre as partes interessadas no negócio é importante, eu diria, Cristina, que seria uma das coisas que eu sugiro para as pessoas terem realmente em mente, né? Transparência, né? Transparência de todos os lados, porque nesse momento a transparência acaba gerando confiança, né? E a confiança gera negócios, a confiança gera relações, né? Exatamente. E o momento agora está um pouco para desconfiança, né? E um pouco para incerteza, né? Insegurança. Eu diria assim, muito mais incerteza mesmo do que desconfiança, né? Porque a gente não sabe exatamente aquilo que você falou no início, né? De que uma decisão hoje, a gente não sabe exatamente qual o reflexo que ela vai dar logo ali adiante, pode ser algo muito
muito crítico, né? Muito complicado. Isso pode Bem, levar... Pois é. desculpa, pode concluir. E essas decisões, né, num momento tão nebuloso quanto este, né, e eu digo nebuloso no sentido de a gente não enxergar à frente, né, e às vezes, Cristina e Carla, que seria aí, pessoal, que seria um ponto mais importante, chega num momento da crise que a gente não enxerga nem a gente mesmo, né? Então a gente não sabe mais nem quem a gente é, o que é a nossa empresa, né? O que ela está firme, né? Qual é que é o propósito dela, qual é que é a causa dela. Então isso é normal, né? Ela pode chegar no momento que ela fica bem confusa, né? E as decisões dela acabam sendo decisões desesperadas, né? Não decisões profissionais, vamos dizer, decisões baseadas em informações e tomadas com metodologias, né? Que é o que existe na administração, né? A gestão de crise está aí justamente para isso, né? Que eu vejo que a nossa área da saúde vem trabalhando muito bem, né? No Brasil e no mundo aí como solução para as situações que é a gestão de crise. Eu acho que você falou um ponto bem importante, que até uma colega minha no marketing falou essa semana, escreveu sobre isso, que é importante que a gente saiba realmente qual o nosso propósito como pessoa, como empresa, para poder ter mais assertividade naquilo que a gente vai definir, né? O Christian Goulart só fez um comentário aqui, que o medo nos mantém vivos e o pânico nos paralisa. Muito bom. Exatamente isso, né? O pânico, ele nos paralisa ou nos faz tomar decisões, né? Que acabam nos colocando numa situação ainda pior do que a gente já está, né? Porque o ser humano tem essa característica, né? O cérebro dele sempre consegue enxergar a situação pior do que ela é, né? Eu sempre penso assim, né? A gente tem esse jeito de querer enxergar situações mais complicadas e mais complexas do que elas são, né? Verdade. Bem, eu vou, obrigada, Pandolfo, eu vou pedir para a Carla, então, falar um pouquinho sobre ela e também a opinião dela sobre esse cenário que a gente está vivendo aqui. Carla, contigo. Cris. Bom, boa noite, né, a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aí conversando com vocês, né, para a audiência da CIGAM, falar um pouquinho do que a gente vivencia, do que a gente imagina, porque, na verdade, são tudo coisas que a gente prevê, mas a gente não sabe, as coisas mudam, né? Então, não tenho certeza se realmente vão acontecer. Mas eu acho que vale o bate-papo, vale a troca aí de experiências. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carla Tomás. Eu venho da indústria de shopping, né? Eu tenho aí mais de 10 anos trabalhando em gestão de shopping centers. Trabalhei no shopping aqui em Caxias, trabalhei no outro shopping em Criciúma, em Santa Catarina. Fiquei meus últimos 10 anos trabalhando em shopping, passando pelas áreas comercial, de marketing do shopping, e nos últimos 5 anos na superintendência, na gestão geral dos empreendimentos, onde eu pude aí participar de alguns processos de expansão, revitalização, né? Participei de alguns projetos bem interessantes aí também aqui em Caxias, sendo um deles a Praça do Trem, no lado ali do shopping São Peregrino, e alguns outros projetos. Esses últimos 10 anos de varejo, eu aprendi muito, né? Porque eu falo que eu estive do lado da administração, né? E no ano passado, eu acabei, na verdade, no início do ano passado, eu acabei optando por empreender, né? Aí eu acabei abrindo uma franquia, né? Fiquei como franqueada master aqui da região da Serra de uma franquia de maquiagens, quando eu decidi voltar para Caxias, que eu estava em Criciúma, pedi demissão do meu trabalho, do shopping onde eu atuava, e optei por voltar por Caxias, por questões pessoais, enfim, e eu vim já com essa ideia de abrir algum negócio. Então eu fiquei durante um ano do outro lado, 10 anos trabalhando na gestão de shopping, né? Administrando lojistas, administrando mais de
de 250 pessoas entre funcionários diretos, orgânicos, prestadores de serviços na parte operacional. E esse um ano também eu brinco que foi uma faculdade, uma pós-graduação que eu fiz, porque você está na linha de frente, né? Como lojista, como empreendedor, então hoje eu me coloco muito no lugar do lojista, né? Porque eu vivenciei aquilo durante um ano. E agora eu optei por não continuar com a loja, acabei vendendo, né? Negociando com a franquia. Hoje a loja está aberta, né? Alice Salazar Store, uma franquia de maquiagens. E está funcionando, tudo certo, no centro de Caxias. E eu acabei abrindo a Varejo, que é uma consultoria focada em ajudar lojistas, em varejo, né, franchise também, e também focada em marketing digital, né, a comunicação no digital. Então é isso, né, então eu venho de várias áreas, né. Experiência grande no varejo. Experiência grande no varejo. Aí antes do shopping eu trabalhei em empresas de telecomunicações, trabalhei na Claro, na Teleste, trabalhei também com plano de saúde. Então tem aí alguns anos de varejo, mas de varejo de shopping, onde eu tive que construir uma carreira, realmente foram 10 anos. Bom, então é isso. Respondendo a tua pergunta, para complementar o que o Pandolfo já falou, o que inicialmente é importante, né, os empresários, os profissionais, eu acho que todo mundo, né, tem em mente, eu vejo da seguinte maneira, a minha visão. Eu acho que são 3 pontos bem importantes, assim, que precisam ser avaliados, né. A primeira coisa é que as pessoas têm que saber que essa crise, ela vai passar. Assim como as guerras, né, que tiveram, enfim, no mundo, elas passaram. Então, essa crise, o coronavírus vai passar, claro que vai deixar marcas, eu sempre falo, nós não seremos mais os mesmos, as nossas empresas, a nossa família, nós não seremos mais as mesmas pessoas depois do coronavírus. Com certeza a gente muda. Então, o empresário, o profissional, o dono de empresa, enfim, todo mundo tem que ter muita ciência que há um novo consumidor. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Há um novo consumidor. Nós mudamos. Isso é fato, né? Então, com toda essa questão de medo, de pânico, que a gente fala de instabilidade, de incerteza, vem um novo consumidor com novos hábitos, com novas necessidades. Então, aí eu vejo como uma oportunidade, né? Eu digo oportunidade porque a crise, ela existe, acho que é o momento de cuidar da família, é o momento de estar presente, né, de vivenciar isso. Eu acho que é o que as pessoas mais estão fazendo, é o que a gente está fazendo muito, convivendo com a nossa base familiar, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa, né, com a esposa, enfim. E isso está trazendo um significado muito importante, né? A leitura que eu vejo é a seguinte: a valorização cada vez maior da família, muito, porque a gente está convivendo cada vez mais com a família e como é importante. E uma outra questão é a liberdade. E isso vai diretamente influenciar mais à frente, já está influenciando mais à frente na questão dos negócios. A questão da liberdade. Como coisas simples que eu fazia despercebido, eu não valorizava tanto e que agora eu começo a valorizar, né? Então, essa coisa da liberdade, de eu poder sair, de eu poder ir aonde eu quero. Então, as empresas vão ter que achar maneiras de entregar isso para os seus clientes, porque isso já é uma necessidade, né? E não vai mudar. A questão principal é que o consumidor mudou. Então, a primeira coisa que eu acho importante levar é que a crise vai passar. A segunda, as pessoas não serão mais as mesmas, e com isso vem um novo consumidor, com novos hábitos, com novas necessidades. E aí eu vejo, como eu disse, uma oportunidade para as empresas criarem, dentro do que já tem, muitas vezes, não precisa desenvolver um novo produto, algumas vão desenvolver, obviamente, mas criar outras opções de serviços em cima do que já tem. Entender do seu negócio, do seu contexto, o que dá para agregar dentro dessa nova realidade. Então, a necessidade de se adaptar às mudanças. Mas tem que se pensar rápido, né? Já tem que pensar agora, não pode esperar lá quando tudo terminar, né? Que a gente torce para que isso aconteça logo, né? Um médio
curto prazo aí. Vai deixar sequelas, obviamente, mas é importante ter isso em mente. E uma outra coisa que eu acho assim, não tenho certeza que que trouxe essa questão do coronavírus, que é bom pensar nesse pós-coronavírus, é que as empresas precisam se digitalizar. Não tem jeito. Isso é uma coisa assim inevitável. Então, aquelas que muitas já tinham no seu plano de negócio, no seu planejamento estratégico, eu vou estruturar um processo de digitalização da minha empresa para daqui um ano. Tiveram que fazer isso antes, tiveram que antecipar, né? E o próprio consumidor, que aquele consumidor que não era ávido pelas redes sociais, pela digitalização, eu não digo nem só redes sociais, não estou nem falando de comunicação de rede social, estou falando de serviço mesmo, de pagar conta pela internet, sabe? Esse tipo de coisa, as pessoas um pouco mais velhas, que não tinham esse hábito, elas se obrigaram a aprender isso. Estão aprendendo. E quando tu aprende alguma coisa, tu não deixa de aprender. É aquela velha história. Uma vez que eu tenho alguma coisa, uma vez que eu experimentei algo muito bom, vamos dizer assim, eu não vou mais querer não ter aquilo. Então, com isso vem as mudanças, né? Então, a mudança ela já vinha acontecendo nessa questão da transformação digital, não vou entrar muito nisso, mas de uma forma mais, assim, básica. E quando eu falo em digitalização das empresas, passa por esse processo simples. Eu não estou falando de um grande programa, são coisas simples, a venda pela internet, não estou falando de e-commerce, estou falando de estar presente aonde o teu cliente está, conhecer o teu público alvo, né? Saber das dores dele, como tu pode ajudá-lo. Então, eu acho que esse pós-coronavírus, ele traz, assim, muitos insights e traz também oportunidades que são inevitáveis e que tu tem que pensar dentro do teu negócio. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a leitura que para mim está muito clara, assim, no meu dia a dia. Eu tenho visto muito, eu estou muito focada na parte do digital, né, das redes sociais, trabalho bastante com posicionamento de marca, presto consultoria para alguns profissionais, algumas empresas, então isso está muito em evidência. Depois a gente vai falar lá mais à frente a questão da comunicação, de como falar, né, a linguagem, mas é inevitável você estar presente aonde o seu público está. E o público hoje está onde? Aonde está a atenção das pessoas? É a pergunta que a gente tem que fazer. Aonde está a atenção das pessoas hoje? Se a gente for parar para pensar. Isso antes até do coronavírus. Aonde? Um exemplo básico. Você tá no carro, dirigindo, tem um monte de front, eu lembro que na época do shopping a gente fazia muito front lights, outdoor, ainda tem isso, né? A gente fazia bastante anúncios nos jornais, né? Jornal local aqui de Caxias, né? Toda a parte física, investia um dinheiro importante nisso, né? Nas campanhas. Só que hoje, a atenção das pessoas não está mais nisso. Mesmo dirigindo, as pessoas estão com atenção aonde? Pergunto para vocês. Aonde está a atenção das pessoas, mesmo dirigindo? Vocês sabem me responder? Eu vou dizer para vocês. Fala, Pandolfo. No caixa. O celular. As pessoas estão dirigindo. Neste momento, elas estão olhando o celular. Também, né? Pegando esse gancho ali, pegando digital. Essa ideia da liberdade, né, que tu falaste ali muito bem, né, e dessas oportunidades, então, também, né, sim. Eu acho que este momento, né, que a gente está passando aí, como pessoa e como empresa, né, ele gera muitas oportunidades não só para que os empresários repensem seus negócios, mas para que também os seus funcionários, né, acabem entendendo o papel deles dentro de uma empresa. Se a empresa permite um pouco de liberdade ou não, né, que ele mesmo criando essa liberdade na empresa, né, esses funcionários hoje, eles podem ajudar muito a empresa a sair da crise. Eu entendo que, quando eu falei um pouco antes sobre comunicação, né, e sobre leitura do cenário, né, os colaboradores, eles têm uma leitura diferente do dono, né, dos empresários ou do investidor. Né.
né? E eles também têm soluções diferentes para conseguir sair de uma situação, né? Então, eu vejo como uma atitude um pouco mais forte, vamos dizer assim, dos colaboradores na relação deles com os empresários, onde eles possam realmente se colocar à disposição desses empresários para colaborar e não ficar apenas aguardando, né? E segurando ali o seu conhecimento, né, como um ponto importante e uma oportunidade e uma liberdade que eles possam trazer para que a empresa, quando sair da crise, entender que essa liberdade é favorável a eles, né? Essa liberdade de expressão, de colocar em reuniões as opiniões deles. E vejo também agora, recentemente, nos últimos 20 dias aí, como vocês viraram em call, né? Os clientes, né? Eles também estão colocando esses funcionários na linha de frente, colocando os funcionários em reuniões com diretores, com gerentes, com eles mesmos, né? Onde antigamente eles não tinham essa percepção do quanto essas pessoas podiam ajudar. Então, para sair de uma situação como a gente está complexa, eu vejo a mentalidade do empresário de querer trazer mais próximo deles colaboradores, mas também do colaborador querer, né, e arriscar um pouco mais, né, mesmo que o emprego dele esteja correndo risco, né, ele pode avançar um pouco mais na relação dele com os empresários para contribuir. Eu lembro muito da minha aula de MBA, né, onde a gente a aula e alguns alunos realmente, vamos dizer assim, se expõem, né? Eles se expõem nas atividades, eles se expõem nas opiniões, né? Eu imagino que ela está numa empresa, né? Ela deve ser assim também, né? Ela deve ter todo esse ímpeto de querer contribuir, de querer somar, né? Mas também, no tempo de sala de aula, como é normal, tu tem aquelas pessoas que estão jogando um balde de água fria nos demais colegas, né? Que estão com o olho crítico sobre a condução da aula, sem ajudar que a coisa flua, né, numa sala de aula. Essa pessoa não é muito diferente, né? Imagino. Então, isso tem muito uma cultura que a gente veio, né? A forma que a gente foi educado no colégio, a forma que a gente foi educado na faculdade, né? E um curso de tem uma relação direta com a atitude das pessoas na empresa. Então, eu vejo dois pontos, né? A ajuda para sair da crise, uma mentalidade diferente do empresário, e ao mesmo tempo um pouco mais de força aí, né? E de ímpeto do funcionário de querer contribuir para sair dessa crise aí. Eu acho que aquilo que a gente falou já desde o início, né? Que a gente começou a transformação digital e o que estava previsto para daqui a um ano está acontecendo agora, e não só com as empresas, com as pessoas também. Eu, Cristina, eu tinha dificuldade de aceitar e conseguir fazer home office. O dia que eu tive que fazer, eu comecei e estou gostando muito, né? Por quê? Porque a necessidade fez com que eu me desafiasse e seguisse os passos certos para que funcionasse, né? Teve uma outra questão aqui que o Rodrigo Alonso colocou, uma questão que transformação digital não é mais uma opção, e muito menos apenas o uso de ferramentas digitais. Hoje as empresas que foram muito afetadas pela crise é porque a transformação digital ela foi vista apenas pelo setor de TI e não por toda a empresa, né? Como a gente falou até agora. Então acho bem bacana assim essa visão, né? Que realmente é o todo, é uma transformação do negócio, não só de uma área, de um setor, né? É uma educação, né? Conversando com a Carla outro dia, né, sobre essa palavra, né, transformação digital, eu entendo que ela é ao contrário, né? Na verdade, foi o digital que transformou os negócios, né? Então, a chegada dele, né, essa maneira um pouco mais ágil, como a Carla falou, né, da comunicação, essa maneira mais ágil de entender o que o consumidor quer, né, essa maneira mais ágil de conseguir achar soluções de maneira virtual, né, o digital entrando como uma inteligência artificial para entender um pouco
mais o cliente, e atendimento via chat, tudo que o digital consegue proporcionar, né? Ele acaba transformando os negócios. Agora, na crise que a gente está, né, o que eu vejo de positivo nessa transformação digital, né, que para mim é uma revolução da economia, né, é o fato do comportamento e a maneira das pessoas entenderem como se trabalha, como se interage, como se busca a solução, né, é diferente de quem não tem em mente a transformação digital na cabeça, né, que é o que o Rodrigo falou ali, né? O Rodrigo, né? Comentou ali, né? Não é nada de TI, né, diretamente, sim uma questão de pensamento, né? Pensar de maneira diferente para resolver os problemas. Né? E a crise vem isso. Isso vem da cultura, né? Isso, na verdade, os gestores, os líderes das empresas, né? Eles têm um papel fundamental na disseminação dessa cultura de educação, de aprendizado, porque as pessoas têm que aprender, não estão acostumadas, né? E elas têm que internalizar isso, aceitar. Então, realmente vai muito mais além do que realmente ferramentas. É toda uma cultura, é todos os departamentos de uma empresa que precisam estar envolvidos e ligados. Porque quando tu vai para aquela questão da transformação digital, digamos assim, completa, né? Ela envolve muitas áreas, para que as coisas realmente aconteçam de uma forma integrada e que todos falem a mesma língua, né? Essa coisa da empresa, do funcionário lá da frente, né? De contato com o cliente, do ponto de venda, o pessoal que fica lá por detrás, da parte de estrutura de operações, todo mundo tem que ter muito claro a questão da cultura, da identidade da marca da empresa. E isso envolve o quê? Envolve a questão que a gente falou, de crenças, envolve propósito, então é algo que é muito mais profundo. Muito além, né? É muito além. Um trabalho que ele não é de curto prazo, nem de médio prazo, é de longo prazo, mas é preciso iniciar, né? É preciso começar. Exatamente. O Lucas complementou aqui, né, que quem se adaptou aos poucos com o tempo, hoje passa pela crise de maneira mais branda. Né? A gente também colabora com o que a gente veio conversando, né? Isso aí. Temos mais uma pergunta aqui. Já que a transformação digital veio com uma necessidade urgente para muitas empresas, qual o desafio agora para as empresas que estão passando por isso de uma maneira mais crítica? Uma pergunta da Adriana. Eu acho, Adriana, não sei se vocês querem responder agora ou se a gente vai respondendo isso agora com os próximos questionamentos, né? Eu acho que sim, pode né? ser depois. Então, decorrer. Isso, é. Bom, eu vou então passar para a nossa segunda pergunta. Eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem o cenário, né, da questão da necessidade que os empresários, que nós todos, né, profissionais, temos de nos reinventar em relação a esse momento, para poder passar por ele da melhor forma possível, né. Eu queria direcionar essa pergunta para o Pandolfo, para que ele possa compartilhar com a gente no sentido de gestão. O que as empresas já podem fazer a partir de amanhã em relação à gestão, principalmente gestão financeira. A gente sabe que os próximos 3, 4 meses, o fluxo de caixa vai ser muito afetado por esse cenário, né? O que tu tem para nos sugerir aqui que as empresas já possam, a partir de amanhã, começar a fazer em relação a isso? Muito. E aí entra o desafio que a Adriana colocou, né? Eu acho que é o grande desafio das empresas agora, né? Eu acho que já vem a tua resposta aí, Adriana. Já entra a questão da Adriana aí. Bom, em termos assim, financeiros e até econômicos, né? Eu acho que manter as equipes, né, estudando diariamente todas essas novidades que o governo vai nos lançando, né, é uma coisa fundamental. Né? Então, entender o que é possível ser feito dentro de uma lei, por exemplo, apostos trabalhistas, né, e o que está vindo de crédito, né,
para gerar um pouco de caixa, como tu disse, para as empresas. Então, ficar atento a essas novidades diárias, né, e constantes do que o governo vem nos proporcionando, eu acho que é um ponto que a equipe tem que ficar bem atenta, né? Mas o que mais eu vejo de importante dentro da questão financeira neste momento de crise é quase que um dilema, né, que é o famoso capital de giro, né? É a empresa conseguir passar por esse período, como a Carla disse, ele vai terminar, né, Carla, um dia, né? Então, ela tem que conseguir passar por esse período, né, tendo um capital, né, que consiga fazer com que ela receba as receitas, né, seja de crédito bancário, seja de clientes, seja de venda de algum ativo que está lá sendo muito efeito, né, e o que ela tem para pagar. Então, esse capital de giro seria a palavra mais assertiva, assim, a parte financeira, né? Como é que pode fazer isso amanhã, né? É mais ou menos dentro dos assuntos que eu comentei, né? O que eu posso trazer de crédito para a minha empresa? Se o governo lançou uma linha de crédito que me agrada, a parte de taxa de juros, de carência de prazo, vou tentar buscá-la. Se eu consigo buscar um crédito através de alguma venda de um ativo que eu tenho, que não tem muito valor para mim, que alguém, né, da minha relação, algum parceiro queira comprar, para que quando os negócios melhorarem, ele tenha essa máquina, esse bem, esse pavilhão, eu posso me desfazer. Então, até tentar trazer receita para dentro da empresa de alguma forma, né? Fazer vendas, né, é muito delicado nesse momento, né? Eu também não entendo muito bem porque o comércio quer abrir, né? Se abrir, vai vender para quem? Né? E se vender, vai receber? Né? Fica uma pergunta um pouco, para mim, assim, estranha. Né? Então, hoje em dia, gerar receita através de venda tem que ser uma venda muito garantida, que tu vai receber esse dinheiro, senão só vai colocar para fora o teu estoque, colocar para fora o teu ativo e não vai receber o dinheiro. Né? Então, prorrogar pagamentos, né? Como eu comentei, contratos com funcionários, respeitando as leis do governo, chamar os fornecedores, né, para renegociar os contratos, sem e com muito cuidado para que esses fornecedores não prejudiquem a tua produção quando tu voltar na ativa, porque se ele prejudicar a produção tua quando está na ativa, não vai conseguir entregar o produto para o cliente. Então, existe uma questão muito delicada aí de negociação entre o que eu vou pagar, né, para quem eu vou pagar, que prazo eu vou pagar, sendo que, na minha opinião, o ideal no momento de crise é tu sempre tratar todos com muito respeito e todos com muita serenidade, né, porque eles foram teus parceiros e podem ser no futuro. Né. Então, eu vejo que a questão de manter o capital de giro funcionando, né, que é a relação entre o que eu tenho para pagar, com o que eu tenho para receber, com o que eu tenho em casa de caixa ou de estoque, seria o ponto principal aí nessa parte financeira, onde a palavra negociação com serenidade, com respeito, deveria estar na mesa sempre. Né? Com certeza. Eu acho que essa questão ela já está acontecendo, né? É um efeito cascata, tá todo mundo tendo que renegociar. Então, claro que alguns segmentos mais do que outros. Se a gente entrar no varejo, por exemplo, a gente, né, tem uma situação muito mais delicada. E outras já estão um pouco melhores. Mas com certeza, eu acho que negociação com serenidade é uma boa dica aí para a gente seguir nesse caminho. Carla, tu queres complementar alguma coisa nesse... Sim, na verdade eu concordo com o Pandolfo, assim, com o que ele falou. Eu acho que é o momento de chamar os fornecedores, os prestadores de serviços, os parceiros, né? Porque ninguém quer perder o seu contrato, o seu cliente, né? As pessoas, as empresas, enfim, que prestam serviços. Então, acho que é o momento de buscar um equilíbrio, né? Para amenizar o impacto financeiro, que automaticamente ele vai existir, é inevitável. Mas é tentar amenizar. Então, buscar renegociar,
não vai conseguir isenção, porque no outro lado também a empresa que presta serviço também tem os custos, mas cada caso é um caso, conseguir uma carência, postergar para começar a pagar dali alguns meses, né, quando retomar. Então existem várias formas. Para vocês terem uma ideia, em shopping, a gente trabalhava muito com essa questão, e agora falando em varejo, só para complementar, é varejo, mas acho que contribui aqui com a conversa. Os lojistas estão sofrendo muito, o varejo está sofrendo muito, principalmente aquele varejo pequeno, o lojista pequeno. Aí muitas vezes as pessoas pensam, não, mas a lojista é uma marca, vou citar alguns nomes de marcas aqui sem fazer propaganda, uma Arezzo, é uma Morana, são marcas conhecidas, é o Boticário, imagina, se conseguem se manter. Gente, como é que eles conseguem manter? Normalmente são famílias, são CNPJs, né, que têm os seus negócios, capital de giro, às vezes, na maioria das vezes, bem limitado, eles precisam vender naquele mês para pagar as contas no final do mês, então é muito difícil. E aí eles não estão vendendo, não estão faturando, mas chega lá no início, essa semana especialmente, é a semana de pagamentos em shopping, não só em shopping, mas nos negócios, mas em shopping é a semana que vem os boletos, vem boleto de aluguel, de condomínio, de fundo de promoção. Como o lojista que não está vendendo, como ele vai pagar isso? Por outro lado, tem também o empreendedor. Estou fazendo essas analogias. O dono do shopping, né? Que ele tem custos fixos, que não vai mudar. Ele diminui algumas coisas, ele renegocia para pagar menos condomínio, porque vai ter menos custo de energia, né? Vai ter menos custo de gás, tem uma série de coisas que diminui, mas vai continuar existindo, ele vai conseguir diminuir isso para o lojista. Mas é um momento agora muito delicado, então é um momento de proximidade, é um momento dos setores se juntarem, né, para conversar, é um momento muito forte de diálogo, é isso que eu vejo, né? As empresas têm que chegar num diálogo para tentar chegar num consenso aí que fique bom para ambos os lados. Porque o empreendedor, o dono do negócio, também tem custos. Para manter toda uma estrutura não é fácil. Não é simples assim, simplesmente vamos isentar os valores. Mas negocia, né? Tenta negociar para pagar daqui, 6 meses, parcela. Então, existem maneiras. Até porque, como o Eduardo disse, o governo está disponibilizando, apresentando aí algumas linhas de crédito, né? E aí, então, os empresários buscarem dentro dos seus negócios, dos seus segmentos, o que faz sentido para eles nesse momento. Porque empresas grandes, elas também sofrem, mas elas já estão mais preparadas, né? Elas já têm lá um caixa, elas já se prepararam para essas crises. Mas a grande maioria, eu diria 80% dos negócios, especialmente em varejo, não estão preparados. Né? Eles abrem o negócio, não estão preparados. Eu acho que um ponto bem importante que na busca de crédito, no momento de negociar, é que a gente sabe que a economia não volta no mesmo ritmo que ela estava, ou que a gente estava esperando que ela ia seguir. Então, quando eu pegar um empréstimo, eu preciso saber que daqui a 6 meses eu tenho que pagar. Então, o ponto de atenção, eu acho que é bem importante, assim, pensar um pouco mais além, né? Do que tem que rever, né, o planejamento, né? O planejamento estratégico do ano tem que rever, né? E porque, na verdade, tem alguns segmentos que estão se beneficiando dessa situação do coronavírus. Porque são produtos de extrema necessidade, são básicos, supermercado, farmácias, né? Então, esses segmentos, eles estão vendendo bem agora. Eles estão vendendo bem. Porém, outros, por exemplo, moda, vestuário, né? Calçados, esses segmentos estão sofrendo muito. Porque não são itens que tu pode deixar de comprar. Tu pode ficar sem comprar o sapato durante um ano, não vai ter problema, não vai te fazer falta. Roupa também. Agora, alimentação, medicamentos, essas coisas, produtos de limpeza, né? Essas coisas de primeira necessidade tu tem que comprar. Então, tem alguns segmentos que estão bem. Tem outros que não. Então, e o que acontece? O que também eu vejo, assim, para complementar? Que na retomada, quando voltar o comércio a abrir, enfim, passar essa fase quente do coronavírus, vai ter muita demanda, por outro lado, vai ter muita demanda reprimida. Porque o que acontece? As pessoas estão em casa, elas não estão consumindo.
Olha só, não estão consumindo. Por exemplo, a mulher não está indo no salão de beleza, não está lá fazendo sua escova que fazia uma vez por semana. Tudo bem, está gastando menos, né? Mas está louca, quando voltar ela vai querer ir. Ela está sem fazer a unha dela faz, sei lá, 3 semanas, só fazendo em casa, não é a mesma coisa. Tu não acha que ela vai querer voltar com tudo e vai gastar? Vai! Vai Algumas gastar coisas. O quê, cara? Vai gastar o quê? Não, mas é o tipo... Mas eu acho que a não, preocupação que o Pandolfo está querendo colocar é que talvez a gente não tenha mais a mesma condição que a gente tinha antes de fazer o que a gente fazia. Algumas coisas sim, mas eu acho que tudo não. Na minha opinião, estou falando a minha opinião. Sim, não, sim. Eu vejo que a Cristina falou antes ali do fluxo de caixa, né? E então, para a gente conseguir avançar as empresas nessa crise, Cristina, Carla e pessoal, uma das formas, né, é usar algumas ferramentas que a administração nos proporciona, né, como o fluxo de caixa que você comentou, né, Cristina? Então, se talvez as pessoas pós-crise, né, Carla, colocassem num fluxo de caixa doméstico, né, Sim. o quanto elas têm em caixa, o quanto elas têm a pagar, o quanto elas têm a receber nos próximos 24 meses, talvez elas não vão num salão de beleza, que é o lugar que eu não vou há uns 40 anos. Mas talvez elas não vão com a mesma frequência, mas irão. Sim. Mas olhando o fluxo de caixa, talvez elas repensem, né? Porque ele vai mostrar que talvez elas não tenham essa condição de pagar, né? Com certeza, feliz o salão de beleza que recebe à vista, né? Se eu fosse um salão de beleza, eu não venderia prazo para ninguém, né? Na atual situação. Tá bem. Eu acho que é um dilema, né? A questão do... A gente não tem certeza, né? Receber. São previsões, né? Mas a gente não tem certeza do que vai realmente acontecer. Está muito grande ainda, né? E a gente tem visto grande potência sofrendo com isso, então a gente fica mais preocupado ainda, né? Como nós que ainda temos muito a evoluir, né? Até a Adriana colocou aqui uma questão de venda pela internet, né? Alguns países ou algumas gerações já lidam muito bem com a compra pela internet, né? E outros ainda têm muito que evoluir, não tem as ferramentas adequadas ou ainda o público não está acostumado com isso, não tem o hábito disso, né? Então aí enfim, de novo vem aquilo que a gente falou lá no início, né? A rapidez que a gente tem que se adaptar ao novo momento, né? De pensar o quanto a tecnologia vem salvando vidas aí nessa crise, né? Pandolfo, tu ficou longe, desculpa. O áudio está ruim. Vamos ver se... Não, ainda não. Não tá ouvindo nada? Agora melhorou. Isso, melhorou. Quanto a tecnologia, né, através da telemedicina, por exemplo, vem ajudando a salvar vidas aí, né, e a encontrar soluções nessa crise aí do coronavírus, né. A gente ouve, pelo menos na televisão aí, os médicos de vários países conversando, né, pessoas que têm mais experiência em cidades como São Paulo e Rio, imagino que devam estar conseguindo ensinar muitas pessoas que estão mais no interior, né, médicos. Então, a tecnologia está em tudo aí, inclusive, e muito na questão da saúde, né, que é um ponto que também acho que a gente, se já tivesse mais avançado, né, nos últimos tempos aí com a tecnologia na medicina, muitas coisas teriam sido resolvidas aí nessa crise do coronavírus, principalmente aqui no nosso Brasil, né. Essa é a parte da reinvenção, né, Pandolfo? Eu acho que essa é a parte da reinvenção. Por exemplo, a telemedicina não estava aprovada, né, até então aqui no Brasil, como tu disse, né? Agora, com essa questão, está sendo usado. E não vai mais voltar atrás. É o que eu digo, uma vez que mudou, a minha percepção, o que eu vejo é que não muda mais, não volta mais o que era antes, né? É um complemento da questão de atendimento.
Então, acho que essa é uma questão, esse é o lado bom, não que seja bom, obviamente, a situação que nós estamos vivendo, mas vamos pensar que vamos tirar coisas boas também, né, disso. Essa parte da reinvenção das pessoas poderem fazer coisas que não faziam antes, tanto tempo em casa. Acho que é o momento também do empresário rever seu planejamento, rever os seus negócios. Ele tinha um projeto para daqui, sei lá, 2 anos, talvez seja o momento dele colocar agora um novo serviço, implementar na sua empresa um serviço diferente. Muitas empresas que está se falando, né? Agora começaram com delivery, que antes não tinham, de vários segmentos. Para vocês terem uma ideia, eu recebi hoje um artes de uma sapataria aqui de Caxias, com uma artezinha, eu recebi no meu WhatsApp, oferecendo o serviço de telebusca. Olha que interessante, achei o máximo isso. Telebusca, estou com o meu sapato aqui ruim, né? Preciso dar uma reformada. Eu ligo, ele vem pegar na minha casa, eu falo o que eu preciso, ele leva, depois me traz. Olha a conveniência, eu acho o máximo, porque eu adoro isso, eu compro bastante pela internet. É uma oportunidade, então as pessoas têm que ver também dessa forma, né? Os restaurantes, por exemplo, os restaurantes que a gente fala slow food, restaurantes de shopping que não ficam na praça de alimentação, que tem serviço, né? Esses restaurantes não tinham serviço de delivery. Agora, eles se obrigaram para ter uma receita, já que os shoppings estão fechados, né? Não só de shopping, mas estou dando exemplo de shopping que não tinha delivery. Estão servindo delivery. Vocês acham que, depois que passar tudo isso, que eles reabrirem os restaurantes, as pessoas vão voltar, né? Mas eu acho que vai mudar muito essa questão da questão social. Eu acho que as pessoas vão começar a consumir muito mais em casa, por uma questão de segurança, né, de saúde. Então, eu vejo que os encontros com amigos vão ser muito mais em casa do que fora. A gente não vai deixar de ir no restaurante, a gente não vai deixar de passear no shopping, mas vai mudar. Isso não tem jeito, vai mudar. Então, todos os serviços que tu consiga transformar o teu negócio, alguma ponta, criar um serviço que tu consiga entregar para o teu cliente, dentro do teu nicho ou de negócio, uma conveniência, tem que pensar de que maneira, cada negócio é um, né? Vai ter que pensar em alguma coisa de conveniência, não tem jeito. Acho que é reinvenção mesmo. Isso é uma das reinvenções que eu vejo que já está acontecendo e tem mais volta. Muito bem, a gente acabou saindo lá da questão financeira e voltamos para o momento reinvenção, para o momento empreendedorismo. Não adianta, a gente tem que achar a oportunidade, né? E assim, tomar todo o cuidado, 3, 4 meses que vem pela frente, com as decisões que a gente vai precisar tomar, né? Eu queria agora mudar um pouquinho o enfoque, então, da nossa conversa e trazer um pouco mais para a comunicação, e aí eu vou direcionar essa pergunta para a Carla. As medidas estão sendo fortes, com funcionários, com clientes, fornecedores. E, na tua opinião, Carla, de que forma a gente tem que se comunicar com o nosso cliente? De que forma a gente tem que... Quais são as ferramentas, o tom de voz que a gente deve usar? O que tu acha que pode ser mais efetivo nesse momento que a gente está vivendo? Eu acho o seguinte, Cris, eu acho que a primeira coisa é a empresa olhar para dentro do seu negócio, para a sua identidade. Começamos pela base, né? Pela questão da marca, pelo seu posicionamento. Isso vai direcionar como ela vai se comunicar com o seu cliente. A comunicação agora, ela tem, como as pessoas estão em casa, elas estão, né, online, né? A comunicação tem que ser através das ferramentas online, não tem jeito. Tem que ser através das mídias sociais, né? Pode ser através do que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está gerando um conteúdo que tem relevância para algumas pessoas que estão aqui, né? Destinando um tempo delas, né? De convívio, de repente, familiar, deixando de fazer outra coisa para estar nos ouvindo. Então, tem uma relevância, senão as pessoas não estariam aqui. É entregar conteúdo de valor, como através de lives, através de webinários, manter uma comunicação com o teu cliente através das redes que tu já atua, ou que tu vai começar a atuar, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo depende, obviamente, do teu segmento e do teu perfil de público, né? Por exemplo, LinkedIn é bastante focado em B2B.
Então, nem todas as empresas focam tanto em LinkedIn, né? Tu não precisa ter em todas, né? Algumas empresas que é mais visibilidade, que é mais venda para o consumidor, Instagram, né? Então, as pessoas pesquisam muito. Outras mais Facebook, que ainda é a rede que tem maior número de pessoas, né? De acessos, enfim, né? As pessoas ficam muitas horas na internet, agora muito mais ainda. Então, a maneira hoje de você se comunicar, fora a questão da escalabilidade, né? É muito escalável. Tu atinge, através das mídias sociais, tu consegue atingir um público que não é um público de Caxias, de Novo Hamburgo, de Porto Alegre. É um público com uma boa estratégia, tu pode atingir, se você quiser, o mundo inteiro, né? Claro que tem estratégias para te fazer isso, mas o que eu entendo nesse momento, falando em como eu vou fazer isso, o tom de voz é muito importante nesse momento. As pessoas estão com medo, sensíveis, exatamente, perfeita essa palavra, Pandolfo, elas estão sensíveis. Então, é o momento de a fala da empresa ela ser mais suave, ela ser um tom de voz de empatia, sabe? De empatia, de proximidade, de se colocar no lugar do outro, de solidariedade. Então, assim, quando a gente fala, não é o momento de vender. Sim, não é o momento de vender, mas não é o momento de tu externar a venda de uma forma muito clara, mas tu pode continuar vendendo o teu propósito, a tua marca, a lembrança do teu negócio, estando presente. Você não pode sumir. Simplesmente sumir das redes, porque eu não estou mais vendendo nada, não. Pô, essa é a minha empresa. É uma empresa que vende, por exemplo, uma empresa que vende, deixa eu pensar em algum segmento aqui. A própria Cigan, software, né, de gestão, o que ela pode entregar para os seus clientes, mais do que vender, do que conquistar novos clientes nesse momento, eu indico você manter os clientes que tu já tens, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Só que você tem que estar presente na vida do teu cliente. Tu tem que estar presente de que maneira? Dando dicas, entendo uma informação relevante, importante, que tem a ver com o teu segmento, não pode também enlouquecer, né, viajar, colocar ali alguma coisa que não tem nada a ver com o teu negócio. Existem N maneiras, existem N maneiras da gente falar a mesma coisa. Então tem que ter esse feeling, sabe, esse cuidado. É importante que todos da empresa, todos que tenham muito claro essa linguagem, como a gente vai falar com o cliente. No telefone, quando ele liga, nas redes sociais, nas respostas, na comunicação, na campanha que eu vou estar fazendo, né? Eu tinha programado a campanha de Páscoa, que era a venda. Você pode vender de uma outra forma, criando um vídeo, né? Que faça um link com a família, com a emoção. Então, existem N maneiras. Então, é muito importante ter esse cuidado e evitar casos que já aconteceram aí, teve casos de algumas empresas, de alguns CEOs, de algumas empresas que eu acompanhei nos últimos dias, que falaram coisas que depois se arrependeram nas redes sociais, tem que ter muito cuidado, e depois gravaram um vídeo tentando, né, reverter a situação, mas a imagem já ficou arranhada. Então, é um momento de ter muito cuidado. Mas é importante manter a identidade da marca. Se a minha marca é uma marca que é mais despojada, mais irreverente, eu vou manter isso, né? De uma forma assim, não vou mudar ela. Se a minha marca é uma marca mais séria, né? Mais serena, eu vou manter essa serenidade nesse momento também. Mas existem várias maneiras de você trabalhar a comunicação. Eu acho que uma boa, nesse momento é muito legal, uma boa dica é você conseguir humanizar a comunicação. Quando você coloca, por exemplo, colaboradores falando da empresa, sabe? Ou de alguma situação, tu grava um vídeo, o próprio colaborador está lá na casa dele, a empresa, né, deu lá para ele os dias que ele precisa ficar em casa, tá, né, incentivando ele ao convívio da família, a se cuidar, ele pode gravar de lá um vídeo para depois, né, a empresa postar. Isso é legal, porque isso cria conexão, histórias reais. Então, é isso que eu acho importante nesse momento. Legal. Eu acho que uma questão que a gente poderia fazer outro webinar aqui é justamente sucesso do cliente, né? Esse momento é o momento da gente olhar para ele e ajudar ele, seja com ferramentas ou dicas de gestão, de como ele vai, ele
visitar o cliente dele. Então, assim, não vou entrar no mérito da questão, porque eu sei que daria mais 1 hora de webinar se a gente entrar em sucesso do cliente, mas eu acho que é um dos pontos bem importantes agora para a gente tratar junto com a comunicação, né? Pandolfo, tu queres complementar alguma coisa sobre essa questão da comunicação e a forma de falar com o cliente? Eu vejo que a comunicação com o cliente, né, ela, com a saída da empresa, né, depende de quando ela vai sair da crise, né, essa comunicação com o cliente, ela pode sofrer algumas alterações, né, porque o que eu estou vendo nos meus clientes hoje? Eles estão repensando um pouco nessa crise, nesses 20 dias que já se passaram aí, né, estão repensando um pouco realmente o que eles querem entregar para o cliente, né? Em que nível eles querem entregar para o cliente, quanto que eles querem abranger tal mercado, né? Então, eu vejo assim que algumas marcas, pelo menos dos meus clientes, né, elas vão precisar de um apoio de uma especialista como a Carla aí, né, para se repensar um pouco, né, repensar um pouco nessa volta deles ao mercado, né, porque como também vocês comentaram, e eu concordo, né, não só as pessoas como as empresas vão voltar um pouco diferente aí, depois dessa crise, né. Então, eu vejo como uma necessidade também esse posicionamento da marca no mercado pós-crise, né. E a comunicação interna, que eu gostaria só de complementar, para que tenha-se condições de se avançar numa crise dessas tão complexa, né, muitas áreas da empresa precisam estar envolvidas, né, muitas áreas da empresa têm que estar sincronizadas, né, então a comunicação interna também, ela é assim, uma preocupação bem grande dos líderes, né, e a minha dica que fica, que eu tenho acompanhado aí alguns calls, é uma comunicação cadenciada, vamos dizer assim, né, uma comunicação onde ela vai interagindo entre as pessoas, interagindo entre as áreas, buscando os objetivos comuns definidos, redefinidos no dia seguinte, porque mudou alguma coisa, mas que a comunicação leve essa empresa nesse momento de crise, né, nesse momento meio home office aí, numa cadência de buscar soluções e numa cadência de execução das coisas mesmo virtualmente, né. Então, eu vejo isso como um desafio para as empresas que nem todas estão muito acostumadas a cadenciar a comunicação, a fazer com que o ritmo entre as áreas seja mesmo sincronizado com o objetivo comum, porque é mais fácil presencialmente, né? Você entrar na tua sala, fazer o trabalho. O ruído pode ser maior, né? Perfeito, o ruído pode ser maior. E um pouco assim, não estar muito acostumado a isso, né? Virtualmente, fazer com que as coisas aconteçam, né? Não é fácil. Eu tenho acompanhado alguns calls aqui, alguns clientes meus que levam meia hora para o cara conseguir conectar, né? Ele não sabe onde é que clica, não sabe como é que usa, né? E aí quando usa, já vem a mãe dele com café e já tira um pouco da comunicação. Então, não é simples assim a comunicação virtual entre as empresas, né? E é uma adaptação, né? Sem contar toda a comunicação com fornecedores e parceiros, e o próprio governo, e entidades, e a imprensa, no caso. Uma comunicação é um outro assunto que a gente pode trabalhar, além da medicina, né? Que a dica do webinar aí da Cigana, nesse tempo de crise, para falar com médicos aí, né? Sobre o momento de crise que a gente está passando. Legal. Adriana, parabeniza vocês pela análise das ideias de comunicação. Acho que planejamento é aquilo que realmente a gente precisa ter nesse momento, né? Legal. Bom, eu queria, antes de finalizar esse momento, a gente já passou um pouquinho aí do nosso tempo. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a necessidade de se reinventar, a gente falou sobre a questão da gestão, principalmente gestão financeira, falamos de comunicação, mas eu queria que cada um de vocês pudesse deixar para a gente uma mensagem final, como a gente pode avançar com os nossos negócios nesse momento de crise e que a gente vai passar, como a gente disse, né? A gente sabe que a
A questão primordial é essa, vai passar, mas eu queria que vocês deixassem para a gente, antes da gente finalizar, uma mensagem aí de ânimo para nós, né? Se possível. Carla. Então, eu sou muito otimista, sabe, Cris? Eu acredito que as coisas elas vão melhorar. Eu ouvi essa semana de um empresário de shopping, enfim, de um franqueador bem enfim, conhecido, que ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que é uma fala dele, mas que eu vou falar aqui. Quando as coisas estão bem, em algum momento elas vão ficar ruins. Ele falou isso, né? Quando as coisas estão bem, em um momento elas vão ficar ruins, né? Isso vai acontecer, porque tudo é muito cíclico, né? Mas, quando as coisas estão ruins, em algum momento elas vão ficar boas. O contrário também acontece, né? Então, eu acredito muito que tudo isso que a gente está passando é difícil, não é fácil. Eu acho que esse ano vai ser um ano bastante desafiador, né? Porque a gente está... É diferente quando você tem, é como se fosse uma guerra, né? Quando você tem um inimigo, você sabe exatamente aonde ele está. É muito mais fácil você trabalhar na tua estratégia para as coisas acontecerem. A gente tem um inimigo invisível, né? Digamos assim, é o coronavírus. Então, quando envolve saúde, é muito mais delicado, envolve família, envolve pessoas, envolve você não ter mais a tua liberdade de poder ir e vir, né, como deveria, você ter o contato, principalmente nós brasileiros, que temos essa coisa de contato, de beijar, de abraçar, proximidade, isso é uma adaptação, não é fácil. Então, a gente tem que estar realmente preparado para as mudanças. Mas eu acredito, sim, que as coisas vão melhorar, que vai passar, tá? Eu acho que agora é o momento de ver também o lado bom das coisas. Eu sei que é difícil, principalmente para o empresário. Eu me coloco muito no lugar do empresário também. Embora eu venha, assim, 90% da minha trajetória profissional do corporativo, eu fiquei um ano como empresária. Então, eu sofri na pele, não é fácil. Você tem que vender para pagar as contas, se tu não tem lá um capital de giro grande, né? E pagar as contas no final do mês não é fácil. Tinha muitas noites que eu não dormia. Eu tinha, sei lá, 3 funcionários na minha loja e eu tinha que pensar que eu tinha que pagar no final do mês e, assim, a prioridade para mim era pagar meus funcionários. E era o que eu fazia, né? Enfim, então eu sei que não é fácil, e quando envolve a questão financeira, envolve família, envolve uma série de coisas, a pessoa ela perde, né, um pouco o chão. Mas eu acredito que parar para pensar, o empresário pegar a sua equipe, trazer para junto de si, é muito importante agora esse diálogo, essa proximidade com os colaboradores, sabe? Até para buscar soluções. Olha, a situação não está legal, o que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente tem que perguntar também, não só trazer a resposta. A gente não tem sempre a resposta. Não precisa ter sempre a resposta, né? Não precisa, e construir juntos, porque é um momento assim, ó, que ninguém quer demitir, né? Em alguns casos talvez seja necessário demitir, mas ver o que dá para fazer, para ajustar, para amenizar essa situação. Então, eu acredito que as pessoas agora, a minha mensagem é, assim, aproveitem esse período que estão em casa, com a sua família, sabe? Tem muita coisa boa. Essa questão do convívio com os filhos, de estar junto, é uma coisa que em outro momento a gente não estaria tão próximo, convivendo tanto. Eu digo isso por mim mesma, porque eu estou com a minha filha aqui 24 horas, é cansativo às vezes, não adianta dizer que tudo é um mar de rosa, né, porque não é, né, mas tem muita coisa boa, muito mais coisas boas a gente estar junto do que ruim. Então, a minha mensagem é assim, ó, cabeça fria, né? Rever custos, fazer seu planejamento, tentar renegociar e pensar que as coisas vão melhorar. Gradativamente, não vai ser de uma hora para outra, vai ser desafiador, sim, mas vai passar. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Carla. Pandolfo. A mensagem começa com um agradecimento a todos vocês, né? Muita tranquilidade nas relações dessa crise e muita serenidade nas decisões desta crise, né? E que todos nós possamos sair
mais maduros dessa crise, que todos nós possamos ter aprendido e aprender ainda muito com essa crise, mas principalmente que todos nós consigamos sair dessa crise um pouco mais humanos, que está faltando um pouco aí no mundo dos negócios e fora dele um pouco mais, né, a gente aprender um pouco esse lado humano aí das coisas, das relações. Espero. Bom. Seria isso. Legal. Pessoal, acho que nós tivemos um aprendizado muito grande, inclusive na nossa conversa aqui. O Christian nos colocou que esse momento de debate foi muito legal, a gente acho que abriu um pouco para a reflexão de todos, né? O Gabriel Matos também nos parabeniza aí pela conversa. Então, assim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês por compartilharem com a gente essa experiência, a visão de vocês. Eu acho que a gente consegue sair daqui com alguma coisa positiva para o dia de amanhã, né? No meio de tantas notícias ruins e tristes, a gente consegue chegar amanhã com algumas expectativas para seguir em frente, né? E agradeço a participação de todos aí no nosso evento e espero vocês todos na próxima semana. A gente já tem novas edições saindo aí, quem sabe a gente traga de novo a Carla e o Pandolfo aí para mais um bate-papo de outros assuntos também, tá? Pessoal, muito obrigada a vocês, obrigada a quem está em casa e até mais. Tchau, gente. Obrigada, Cris, obrigada, Pandolfo. Foi um prazer. Obrigado, Carla. Prazer. Igualmente. Até mais. Até.